Sobre não se entregar, não desanimar e ter disposição, tá? É essencial, é preciso se ter disposição nessa vida. Olha, irmãos, viver já é um sofrimento, já tem as suas lutas, já tem as suas dificuldades, mas a gente é muito melhor, é muito mais nobre sofrermos como cristãos. O sofrimento do cristão, ele é diferente. Ele não sofre porque ele falou besteira, porque ele está as consequências do pecado, do adultério, da prostituição, não sofre por causa de fofoca, porque ele criou, disse-me-disse. Ele não sofre por más companhias. O verdadeiro cristão, ele sofre pelo amor de Deus, pelo nome de Jesus. Ele sofre pela fé que ele carrega. E o apóstolo Paulo, ele fala isso, né? Ele fala a respeito de Timóteo, ele convida Timóteo a sofrer com ele, e ele declara que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Quando a pessoa se entrega para Jesus, muitas pessoas não conseguem ficar firmes, não conseguem permanecer na presença de Deus. Por quê? Porque quando ela começa a servir a Deus, começa a se levantar os perseguidores, às vezes dentro de casa. Começa a vigiar e dizer, assim que tu é crente, e começa aquelas coisas todas, né? Que nós não somos perfeitos, mas nós estamos o tempo todo buscando aquele que é perfeito para que ele venha nos moldar diariamente. Eu quero pegar com vocês o exemplo de uma pessoa que no melhor momento da vida dele, no auge da sua vida espiritual, de comunhão com Deus, a tribulação, os inimigos se levantaram contra ele. E Deus não impediu que os inimigos se levantassem. Os inimigos se levantaram sim. Deus não impediu que os amigos de Daniel fossem lançados na fornalha. Foram lançados. Deus não impediu que Daniel fosse lançado na cova. Foi lançado, Deus não impede. Mas ele fala, claramente ele fala ao seu povo em Jeremias capítulo 1: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo para te livrar. Jeremias capítulo 1. Então os inimigos se levantam, mas a gente sabe que em Cristo nós somos vencedores. Vencedores não, diz a palavra, mais que vencedores. Glória a Deus por isso. Ezequias capítulo 32. Deixa eu pegar um exemplo aqui de alguém que estava no auge da sua vida espiritual. Versículo 1 diz assim: olha, depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Dá uma pausa. E o rei Ezequias foi um rei bom em Israel. E aqui está falando da sua fidelidade. Ele estava no momento de fidelidade com Deus. O rei Ezequias estava bem, estava procurando agradar a Deus. E no momento em que ele estava procurando agradar a Deus, se levanta uma nação impiedosa para cercar e para planejar, arquitetar a invasão de Judá. Era como foi por tempo, por período. Houve uma época em que o Egito era a nação mais poderosa, depois a Síria e depois Babilônia. Então nessa época aqui, a Síria era um reino poderoso que invadia as cidades, que subjugava, que humilhava e fazia mais do que isso, irmãos. Torturava, fazia atrocidades, matavam, tirava a pele das pessoas, isso mesmo, tirava a pele, furavam, faziam atrocidades, matavam homens, mulheres. Então há uma grande multidão cercando Judá, e é impossível não acontecer de, em certos casos, a gente sentir medo. Falávamos isso recentemente, uma das pregações que teve aqui. O medo é um sentimento natural. É impossível, quando você vê uma multidão cercando uma cidade, uma multidão impiedosa, com sede de sangue, e estando cercados por essa multidão, é impossível não ter medo. Mas aí eu me lembro de Davi, né? No dia que eu temer, confiarei em ti. E eu vou narrar o restante aqui, para que a gente possa ir lá para onde eu quero, até para diminuir a mensagem. Então Ezequias
Ezequias, naquele momento ali, ele se preparou, começou a levantar muros, fechar as brechas, começou a tapar as fontes, se preparar para guerrear. Tem gente que não se prepara, tem gente que vive a vida assim, olha, de repente se levanta uma tribulação, pega ela completamente despreparada, fraca e sem preparo emocional. Por quê? Porque ela é uma pessoa que não se prepara para a guerra, ela não faz oração, ela não tem comunhão com Deus, ela não faz jejum, ela não lê a Bíblia. Então se levantam tribulações que encontram ela com um total despreparo emocional e espiritual. Ezequias começou a se preparar, mas o principal, ele se colocou na dependência de Deus, ele se entregou na dependência de Deus. Mas houve uma coisa muito importante que ajudou ele a vencer essa guerra. Os inimigos se levantaram, mas não prevaleceram, como diz Deus lá através da boca do profeta Jeremias em capítulo 1. Porque não prevaleceram? Uma coisa foi importante, ele não desanimou, ele cobrou ânimo. É ordem, tá? É ordem. Ficar o tempo todo pedindo para Deus, me dá ânimo. Não, você tem que levantar, você tem que se esforçar. É ordem. Ele falou para Josué, Josué não está mais vivo, Josué morreu, essa palavra é minha, essa palavra é para você. Deus dizendo assim: seja forte, seja valente, seja corajoso, eu sou contigo. Então a gente tem que se levantar. Jeremias, ele não esmoreceu, ele não ficou abatido, ele criou ânimo, coragem. E a gente se lembra também, o mesmo caso de Jeremias, os inimigos eram maiores do que ele, porém ele não ficou abatido, não ficou desanimado, ele teve disposição para lutar, se preparou para lutar. E a gente pega também, às vezes, se levanta inimigos que são maiores, se levanta a tribulação, se levanta algumas adversidades, dificuldades, que a gente se vê, irmãos, impossibilitado de enfrentar. E no caso de Davi também foi a mesma coisa. O que Davi olhava pelos olhos físicos era um homem muito maior do que ele, um guerreiro muito maior do que ele, um guerreiro poderoso. Mas nem por isso ele desanimou. Ele sabia que, como disse Ezequias, no versículo 7, você vê comigo, olha: sede fortes e corajosos. Ezequias está falando para o povo. Isso aqui é interessante para a gente mais na frente, que a gente vai falar. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há conosco maior do que o que está com ele. Isso é fé, irmãos, isso é crer. Ele não via Deus, mas ele sabia que Deus estava com ele, e o que lhe dava essa garantia era a fidelidade dele para com Deus. Me lembro dos amigos de Jó, né? Por acaso a tua fidelidade não é a tua segurança? Então ele sabia. Assim também Davi não se esmoreceu, não ficou tomado e prostrado pelo medo diante de Golias, diante do gigante, porque ele sabia o Deus que ele servia, ele sabia a quem ele servia. Então, uma coisa muito interessante é que ele era o rei e a cidade estava cercada, a responsabilidade era dele. Se os inimigos invadem, eles não tinham piedade dos reis, eles matavam, humilhavam principalmente os príncipes. Esse daqui, naquela época, era como a maioria, alguns poucos líderes de nações impiedosas foram políticos. Poucos foram políticos. Entre eles, Alexandre o Grande, o conquistador do mundo. Quando ele invadia uma cidade, ele não fazia atrocidades, ele não matava, ele não mutilava, ele não fazia essas coisas, muito pelo contrário. Ele invadia a cidade, o rei daquela cidade ele colocava como governador dele, ele casava com alguém na cidade, casava às vezes com alguém da cúpula, né, que fazia parte entre os príncipes, pegava no caso uma princesa, casava com ela, tornava o povo seu servo. Ele era político, ele conquistava as pessoas para ele, mas isso era raro. No caso desses aqui não tinha isso, fazia atrocidades
mesmo, e o principal seria o rei. Ezequias não estava com medo, irmãos? Olha, a tribulação era com ele, também era com ele, mas mesmo em tribulação, ele se dirige para falar ao coração do povo, para fortalecer o povo. É assim, quando a pessoa confia em Deus, quando ela tem comunhão, ligação, aliança com Deus, independente do que ela está passando, ela sempre tem consolo e força para dar para outras pessoas. Isso é bíblico, que eu vou te mostrar mais na frente. Então ele fala ao coração do povo para animar o povo, porque é preciso, é ordem de Deus, precisamos estar animados, precisamos ter coragem, precisamos ter disposição e ser valente. Quem não é valente, o diabo monta em cima, apronta e faz o que ele quer. Aí no versículo 8 diz assim, olha: com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou o ânimo com as palavras do rei de Judá. Essa é a nossa missão. A gente que serve a Deus, irmãos, independente do que a gente está passando, a gente precisa entender que precisamos ter ânimo, precisamos ter coragem, não desanimar, ter disposição diante de qualquer luta, seja ela pequena, seja ela grande. Precisamos ter disposição, e se somos realmente servos de Deus, a gente tem palavras para animar outras pessoas. Romanos capítulo 8. E eu quero falar para você que Ezequias estava em fidelidade. O momento entre ele e Deus era um bom momento, um relacionamento íntimo com Deus. Você vê que se levanta uma multidão contra ele, mas ele confia, mas ele fé, segurança em Deus, dependência de Deus. Mas apesar de estar bem com Deus, apesar da fidelidade, os inimigos se levantaram. Os inimigos se levantam. Você pode até estar bem com Deus, você pode servir a Deus, você pode se dedicar, e eu quero falar para você e declarar que as tuas orações, olha que eu vou te falar, é importante que você preste atenção no que eu estou dizendo, irmãos, as tuas muitas orações, os teus jejuns, a tua dedicação, todo o teu esforço e todo o teu amor para com Deus não vai te poupar de dificuldades, não vai poupar. Então não vou servir a Deus. Se você não serve a Deus, então não pode chamar Ele de Pai, e nem de teu Deus, e nem de Senhor. E quem não tem a Deus como Senhor tem outro. Não existe meio termo. Mas por mais que você esteja bem com Deus, você não é poupado de enfrentar dificuldades. E às vezes a pessoa serve a Deus e ela fica pensando: por que tanta luta? Por que tanta dificuldade? Por que a perseguição no trabalho? Por que a perseguição na vizinhança? Por que eu tenho que passar por isso? E às vezes ela mal vai, quando ela pensa que ela vai descansar, ela saiu de uma dificuldade, ela saiu de um aperto. Quando ela pensa que ela vai descansar um pouco, lá se levanta outro. Quando não, se levantam vários ao mesmo tempo. Que coisa, irmãos! Mas é tolice, é besteira você ficar perguntando. Não é sábio você se perguntar para Deus: por quê? Por que eu estou passando por isso? Não é sábio. E eu nem vou lá com você, mas eu vou narrar para você o que está escrito lá. Tiago capítulo 1, o servo de Deus, ele fala o seguinte, Tiago capítulo 1, versículo 2, ele diz assim: tende por toda a alegria ao estarmos passando por várias provações, alegria. A alegria. Por certo, nós não temos costume de encontrar pessoas que chegam para a gente. Eu não costumo encontrar pessoas que chegam para mim e dizem assim: eu estou muito feliz. O que foi? Eu estou muito feliz. Mas o que foi? Fala o que aconteceu. Eu estou passando por uma tribulação muito grande. Não costumo encontrar. Por outro lado, eu costumo me relacionar com pessoas que agem da mesma forma que eu reajo diante das grandes lutas. E o que é que eu estou falando? Eu estou falando que, embora a luta se levanta e ela está ali, está no momento ali difícil, está no momento ali complicado,
tudo, mas a pessoa está sorrindo, está de cabeça erguida, está de olhar firme, porque ela confia em Deus e as palavras dela são sempre palavras de fé, de confiança, palavras saudáveis, palavras que animam outras pessoas. Costumo me relacionar com pessoas assim, que agem da mesma forma que eu, e nunca tem aquelas palavras de derrota para ficar falando, minha vida, por quê? Porque assim. Não, são palavras que são pessoas que sempre têm a palavra de Deus na língua, porque a palavra de Deus em momentos de dificuldade é alimento para ela e para outras pessoas que a cercam. Amém, Jesus? Amém. E aí é besteira ficar perguntando por que, Deus, mas por que eu estou passando por isso? Por que? Olha, a gente pega, irmãos, todo o capítulo 8, ele tem muito para nos ensinar. Muito para nos ensinar, mas a gente hoje não vai pegar todo o capítulo 8. Então, eu vou começar com o versículo 1 para me poder pular, tá? Versículo 1 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Dá uma pausa. Em outras palavras, agora nós já não estamos mais debaixo da condenação, nós não estamos mais sujeitos à sentença de morte, estamos livres, estamos libertos da sentença de morte que estava sobre a nossa vida, a sentença condenatória. Por quê? Porque nós estamos ligados a Cristo, pagou a nossa dívida e morreu a nossa morte. Então ele está dizendo, não existe nenhuma condenação. Aí Paulo, ele vai falar em todo o capítulo 8, irmãos, a respeito dessa liberdade, que a gente saiu, se libertou da sentença condenatória. Paulo vai falar sobre somos guiados, dirigidos pelo Espírito, embora aconteça diversas tribulações, dificuldades. Aí no versículo 31, versículo 31 do capítulo 8. Aí ele diz assim, olha, que diremos, pois, à vista destas coisas? A gente está pulando muita coisa aqui, está falando que o Espírito Santo nos guia, está falando que as muitas dificuldades e que todas as coisas acabam contribuindo juntamente para aqueles que amam a Deus. Mas aí, mediante a tudo que ele falou, ele faz uma pergunta. Não, parece uma pergunta, e você vai ver na tua Bíblia um ponto de interrogação, mas não é uma pergunta, não é uma pergunta. Sabe aquela pergunta retórica? Mas não digo nem isso, é uma afirmação. Ele começa dizendo assim, bom, à vista dessas coisas, mediante a tudo isso que eu falei, ele diz assim, olha, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas vamos traduzir para o original, ele está dizendo assim, fica mais claro e mais fácil de você compreender o que Paulo está falando. Ele diz assim, olha, uma vez que Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Não é exatamente uma pergunta, vão ser uma afirmação. Ele diz assim, olha, visto que Deus é por nós, quem será contra nós? Em outras palavras, Deus é com nós, Deus está conosco, está do nosso lado, não importa quem não está. É uma afirmação. Não é se, será que Deus está? Poxa, sim, mas será que Deus está? Não, não é uma pergunta de dúvida, é uma afirmação. Uma vez que Deus está do nosso lado, não importa quem não está. É assim que ele começa dizendo. E aquele é o versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Não nos dará de graça. Olha o que Paulo está dizendo aqui. E eu vou traduzir para ficar ainda mais claro, no sentido mais popular. Ele está dizendo assim,
aquele que fez a loucura de dar o seu único filho, de oferecer em sacrifício o seu único filho, por acaso não vai fazer qualquer coisa em nosso benefício? É muito forte isso daqui. Ou seja, Deus é capaz de fazer, Ele não só é capaz, como é poderoso para fazer qualquer coisa em benefício dos seus servos. Aí ele continua dizendo, no 33, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? E quem é Deus quem nos justifica? Pausa, deixa eu comentar isso daqui. Quem pode nos acusar se a nossa culpa foi imputada em Cristo e a justiça dele é oferecida gratuitamente a nós? Imputado. E o que significa isso? Amputar é quando você tira, imputar é quando você inclui, quando você coloca para dentro. Então a nossa culpa, ela foi imputada em Cristo. E a justiça dele nos beneficia. Aí ele está dizendo, quem é que pode nos condenar? Versículo 34. Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem intercede por nós? Maria, amém? São Francisco, amém? Cristo, está clara, é Cristo quem intercede por nós. Não existe outro. E nós não temos notícia que um outro ressuscitou, e ele ressuscitou e está sentado à direita de Deus. A Bíblia só fala de Jesus. Outra pessoa que ressuscitou está sentada à direita de Deus e intercede por nós. Irmãos, procura na Bíblia e me mostra, porque eu nunca encontrei. Aí ele continua dizendo, no versículo 35, ele diz assim, olha, quem nos separará do amor de Cristo? Dá uma pausa aí, a gente vai estudar esse versículo, tá? A gente vai estudar esse versículo. Ele fala ao amor de Cristo, porque ele, mais na frente, ele vai dizer assim, nada pode nos separar do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, porque o amor de Deus foi revelado por meio de Cristo. Então ele está dizendo assim, quem pode nos separar do amor de Cristo? E ele vai dar alguns exemplos, e aquela pergunta retórica, isso pode? Isso pode? Isso pode? O que pode nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus? O que pode nos separar do amor de Cristo? Aí ele diz no 35, que a gente não completou, assim, ó, será tribulação? Pausa, vamos estudar por parte. Tribulação. A gente passa por tribulações, algumas aparecem na nossa vida que parece sem saída. Naquele momento, irmãos, em que a fornalha ela foi fortalecida e o fogo foi reavivado 7 vezes mais, e que Sadraque, Mesaque e Abednego estão ali a ser lançados na fornalha, parece que não tem saída. Parece que não tem saída. No momento em que leões famintos e ferozes estão ali naquela cova e Daniel está a ponto de ser lançado, parece que não tem mais saída. E o que acontece? Os amigos de Daniel são lançados na fornalha e Daniel é lançado na cova, parece que não tem saída. Quantas vezes a gente não nos encontra numa situação parecida, irmãos? Situação difícil que a gente se encontra, parece que não tem saída. O Deus de Sadraque, de Mesaque, Abednego, o Deus de Daniel, é o Deus que nós servimos. Às vezes, no último instante, Ele deixa para livrar só no último instante, mas Ele sempre livra. Livrou a eles e nos livra também. E às vezes se levanta a tribulação. Tribulação é dificuldades. Se levantam dificuldades. E às vezes essa dificuldade parece não ter saída. O que é muito interessante, que eu falei com você e vou te mostrar, tu deixa marcado aqui e vai comigo em 2 Coríntios capítulo 1. 2 Coríntios, vai mais para frente só um pouco, tá?
2 Coríntios, capítulo 1. Eu gosto desse versículo, tem muita coisa, a Bíblia toda me chama a atenção, eu amo a palavra de Deus, mas tem algumas coisas, sabe, que falam com a gente diariamente, e eu amo esse versículo, muito. Falávamos a respeito de Ezequias, no momento de dificuldade, a responsabilidade de todo aquele povo ali era dele. Ele está cercado pelos inimigos, mas em meio àquela dificuldade ele anima outras pessoas. Sabe o que eu me lembro? Eu não sei, acho que eu comentei isso aqui de manhã. Eu estava vendo um testemunho, não sei se eu comentei. Eu estava vendo um testemunho de uma pessoa que estava na porta do hospital com a filha na UTI. Imagina o emocional de uma pessoa assim. Imagina o emocional dos pais com uma filha na UTI. Irmãos, o emocional está totalmente abalado. Você tem que concordar comigo que o emocional de uma pessoa assim está totalmente abalado. E ele está lá com a filha na UTI. E ele está lá na porta do hospital, aquela confusão, os sentimentos, aquela preocupação. Se aproxima alguém dele e diz assim: me arruma um dinheiro, tanto, por favor. E ele, sem ter dinheiro e sem ter tranquilidade para pensar, ele diz assim: eu sinto muito, eu não tenho. Está todo quebrado por dentro, irmão. Ele diz assim: eu não tenho. Aí a pessoa fica por ali, se reclama um pouquinho, e ele está com pensamento a mil. Se eu perder minha vida, está com pensamento a mil. Mas uma coisa que preste atenção, quando a pessoa diz assim: eu vou dar um jeito na minha vida agora, vou me jogar na primeira ponte que eu encontrar. Aí a pessoa sai apressado. Ele rapidamente se levanta e vai atrás da pessoa, a pessoa corre, ele corre atrás. Ele perde a pessoa de vista, mas ele continua procurando até quando ele encontra. E quando ele encontra essa pessoa, ele começa a falar. Ele não sabe de onde vem palavras, o emocional totalmente abalado, mas ele não sabe de onde vem palavras, ele começa a conversar. E ele diz assim: vamos orar comigo. No meio da rua, eles pegam a mão e ele diz assim: Deus, dá força para essa pessoa, ajuda ela, Senhor. E ele ora por aquela pessoa, e aquela pessoa se sente muito bem, desabafa e fala: um dia eu já fui membro de uma igreja, mas hoje eu estou afastada e a minha vida está assim, assim. Eles conversam um bom tempo, ele se separa dessa pessoa, essa pessoa vai embora, e ele fala: eu nunca mais eu vi, eu não sei que rumo levou, mas o que fica para mim é que mesmo no momento mais abalado, muito mais difícil da minha vida, Deus me usou para salvar outra vida. É isso, irmãos. Servo de Deus, o servo de Deus, ele pode estar na pior situação, mas ele nunca está derrotado. E ele sempre tem consolo de Deus para compartilhar com outras pessoas. Eu amo esse versículo. Olha o que diz aqui, olha. Versículo 2 do capítulo 1 de 2 Coríntios. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Deus de quê? Deus de quê? Vou proibir o pessoal de vir para a igreja sem jantar. E Deus de toda consolação, no versículo 4, Ele, é quem? É Ele quem nos conforta e com toda a nossa tribulação, é Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Dá uma aleluia, irmãos. Coisa bonita, coisa forte. Os obreiros têm que botar um cafezinho ali na porta. O pessoal está fraquinho. Dá um aleluia. Aleluia, glória a Deus. É muito forte isso daqui, irmão. Será que você não consegue compreender? Existe uma consolação
a gente não vê, mas dentro de você, você percebe que as lutas não têm te destruído, não têm te deixado prostrado. É Deus quem está te sustentando, Deus está te consolando. Essa consolação você pode compartilhar com outras pessoas. Vamos voltar para lá? Romanos? Tribulação. Aí ele pergunta: a tribulação pode nos afastar do amor de Deus? Não pode. Muito pelo contrário, ainda que esteja passando por tribulação, estou passando por tribulação, mas eu posso contar, posso perceber, eu posso sentir, experimentar, viver a consolação de Deus na minha vida e posso até compartilhar. Então a tribulação não tem esse poder de nos separar do amor de Deus. Ele faz dá um outro exemplo. Ele diz assim: a angústia pode nos separar do amor de Deus? A gente for pegar, irmãos, exemplo em cada livro lá e ler, a gente vai demorar muito. A gente vai pegar um exemplo de quem? Angústia. Não vai lá não, vou dizer o que está escrito. Em Lucas capítulo 22, versículo 43, 44, conta, a Bíblia relata a história do próprio Senhor Jesus. E a gente não tem um exemplo de alguém que sofreu tanta, que sentiu tanta angústia quanto Jesus, orando e clamando: Abá, Pai, o Senhor pode todas as coisas, passa de mim esse cálice, me poupa desse sofrimento, mas contudo que a tua vontade se cumpra em mim. E ele estava angustiado a ponto de cada vez mais, aquela angústia aumentava. E conta o médico Lucas que o suor dele se transformou em sangue, que é o chamado hematidrose pela medicina. E ele fala para os discípulos, ele diz assim: a minha alma está terrivelmente angustiada. Separou ele de Deus? Não. A angústia não pode separar. Alguém aqui, não levanta a mão não, tá? Não levanta a mão. É só com você mesmo. Alguém aqui já sentiu angústia? Por mais que você sinta angústia, ela não tem poder de te afastar, de anular, de cancelar o amor que Deus tem por você. Aí ele pergunta outra coisa: a perseguição pode nos afastar do amor de Deus? Qual é o exemplo que eu vou te dar, irmão, sobre perseguição? Sabe o que eu vou te dar? Um exemplo? Exemplo maravilhoso. Teve até uma pessoa no meio de vocês, deve estar por aí, que ela disse assim para mim: pastora, domingo passado a senhora caiu na gente só de Laodiceia. E eu vou te dar um exemplo dos cristãos da primeira era. Os primeiros cristãos viveram muitas perseguições. A perseguição da época de Nero, quando ele queima, não me lembro se foi 14, não lembro